engano e da mentira. Isso tem a ver com o anticristo. O tema de hoje, nós vamos falar sobre isso. Vamos entender a ação deste poder contra o povo de Deus. Como ele se fere, qual é o espírito e quais são os cuidados que eu devo ter? Quer saber tudo isso? Fica comigo, o programa Arena do Futuro começa agora. Já voltamos com o programa A Arena do Futuro do Anticristo. Nós precisamos entender essa questão do anticristo, porque a Bíblia fala deste poder que se levanta, que se opõe, que se coloca no lugar de Deus. Esta expressão anticristo vai aparecer 4 vezes na Bíblia. Mesmo aparecendo poucas vezes, tem um profundo significado, porque o trabalho desse anticristo é intenso, é forte, é estratégico e tem a ver com a sua perdição. O anticristo é levantado na história pelas forças do mal para seduzir as pessoas e conduzi-las em um caminho de perdição, em um caminho de destruição. Ora, obviamente, Deus não quer isso para você. Deus não quer nada de ruim para a sua história, nem para a sua trajetória. E é neste sentido que Deus levanta boas e claras orientações para que você consiga identificar o anticristo, reconhecer o trabalho desse anticristo e se afastar completamente das obras do anticristo. E esta decisão é uma decisão que nós tomamos todos os dias, porque o anticristo, ele tem os seus trabalhos em diferentes áreas da vida, que envolve o seu físico, o seu mental e envolve o seu espiritual, ou seja, o ser humano como um todo. Estamos em uma guerra, estamos em uma luta entre o bem e o mal. Deus está de um lado com os seus anjos, e do outro está Satanás com os anjos que foram enganados ou seduzidos por ele, iniciando assim um conflito enorme, no qual eu e você estamos no meio. Esta briga é sobre a minha decisão com relação à salvação ou perdição. Essa briga tem a ver com a sua decisão entre salvação ou perdição. Qual o caminho você vai seguir? Eu não posso me decidir por você. Eu só posso lhe convidar. O seu pai não pode decidir-se por você. Sua mãe também não pode se decidir por você. Seus filhos não podem. Seu avô não pode. Sua avó não pode. Seu marido, sua esposa, ninguém pode. Essa decisão é apenas sua. Portanto, abra as portas do seu coração para que Jesus Cristo entre, para que Ele faça completa transformação na sua trajetória e te dê uma nova vida. Porque sem esta nova vida, você estará perdido e alvo do trabalho do anticristo. Mas vamos à Bíblia, vamos à palavra de Deus para compreender exatamente este tema do anticristo, que tem a ver com o engano e com a mentira. Na Bíblia, a palavra anticristo significa em vez de ou no lugar de. O anticristo é aquele que se apresenta como se fosse o Cristo, mas não é o Cristo. É aquele que em vez de Cristo coloca-se a si mesmo, trazendo sobre si atribuições de Deus, sendo que não é Deus. Trazendo sobre si atribuições de salvação de Cristo, mas ele não tem essa atribuição. Não está sobre ele a salvação dos seres humanos. Então, este anticristo é uma força do mal que engana as pessoas. Vamos à Bíblia para entender um pouco melhor. Vamos a 1 João, capítulo 2, versículo 18. Veja o que está escrito, porque no Arena do Futuro tudo começa na palavra. Diz assim a Bíblia: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Nas palavras de João, ele está nos dizendo
que o anticristo surgiria com o seu trabalho intensificado na última hora. E que última hora é essa? Essa última hora tem a ver com os eventos finais da história da humanidade. Essa última hora tem a ver com os últimos dias da história do nosso mundo. Chegará o último momento do qual nós estaremos neste mundo. Caminhamos para o fim, mas não precisa pensar que esse fim vai ser uma guerra, que vai ser uma explosão nuclear, que vai ser um meteoro que vai atingir o planeta, que vai vir uma grande catástrofe, ou uma pandemia que vai matar todo mundo. Não é isso que a Bíblia nos diz. O fim do mundo virá quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu, voltando com poder, com glória, majestade, acompanhado dos seus anjos. Então o mundo vai terminar. Quanto mais perto estamos do fim, mais estamos nesta última hora. Então a advertência de João, falando sobre o trabalho do anticristo e dos anticristos, no plural, que vão surgir, porque eles vão se somando, eles vão dando forças um ao outro, mas é tudo um anticristo só, é a raiz de um só problema, é um só movimento contrário ao povo de Deus. Ele vai intensificar sua ação nas últimas páginas da história, nos momentos finais, e que eu particularmente creio, são os dias que nós estamos vivendo. João fala para os filhinhos da última hora, e esses filhinhos da última hora somos todos nós. Por isso, a advertência bíblica é muito importante. E nós demonstraremos sabedoria se dermos ouvidos àquilo que a Bíblia tem para nos dizer. Não seja indiferente. Não passe esse canal agora. É para você ficar aqui. Porque esta mensagem é a mensagem do Senhor diretamente para a sua vida. É a mensagem que Deus tem. E Ele precisa que você escute isso aqui. Ele precisa que você dê ouvidos. E não deixe o celular de lado agora. Não levanta do sofá se você ia levantar. E nem abaixa o volume. Porque você vai entender agora o sistema do mal. E sabe quem não quer que você saiba isso? O próprio anticristo. O próprio mal. Não tem nenhum interesse que você compreenda e entenda esta luta que existe. E quais são os enganos que o anticristo coloca na vida das pessoas. A última hora já chegou. O trabalho do anticristo também. Então, temos que nos agarrar nas mãos do Senhor para que Ele nos ajude a sairmos vitoriosos e vencedores deste terrível embate que envolve a minha salvação e a sua perdição. Ou a minha perdição e a sua salvação. A gente escolhe, a gente decide. Está diante de cada ser humano o seu futuro. Eu tenho certeza que você quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que você quer salvação. E é por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e identificarmos tudo aquilo que Deus nos dá como informações para nos manter salvos e protegidos de todo o mal. Seguindo em nosso estudo, João fala sobre dois tipos diferentes de anticristo, com duas atuações diferentes, com duas intervenções diferentes. Veja a primeira, que está em 1 João capítulo 2, versículo 22. Diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, nós já identificamos um primeiro trabalho, uma primeira obra do anticristo. É aquele que nega que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aquele que nega a encarnação de Cristo, este é o trabalho do anticristo. É aquele que está no lugar de Cristo. Agora, como alguém pode negar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz? De duas formas. Uma forma é dizer assim: eu não creio que Jesus morreu na cruz. Eu não creio que Jesus se encarnou e esteve aqui na terra. Eu acho que a Bíblia é um livro de histórias, é um livro de contos, é um livro de fábulas, mas não tem nada de revelação, não tem nada
que se pode ser provado e comprovado. Então, as pessoas rejeitam e negam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo se encarnou. Agora, a outra forma que as pessoas têm de negar a encarnação do Cristo é a mais sutil e perigosa. Sabe qual é? É quando a pessoa atribui para si os atributos de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é Deus. Só Ele pode perdoar pecados. Mas se um ser humano se coloca num lugar e ele diz, eu vou perdoar os seus pecados, ele se torna o anticristo, porque ele nega o lugar de Cristo. Ele assume o lugar de Cristo. Ele puxa para ele prerrogativas de Cristo. Ou quando ele pensa ser o legislador e começa a dizer quem está salvo, quem está perdido, quem vai para o céu, quem não vai para o céu. Desta forma, desta maneira, também é o anticristo. Porque não cabe aos seres humanos dizer quem vai salvar ou quem vai se perder. Não cabe aos seres humanos decretar salvação ou perdição sobre a vida de ninguém. Então, se alguém pensa ser o responsável ou o porteiro do céu para abrir a porta e dizer quem vai entrar, quem vai sair, este também é o espírito do anticristo. Porque está tirando o papel de Cristo e puxando para si algo que não foi dado por Deus. Veja que estas atuações do anticristo, elas são muito sutis. Elas não são escancaradas, às vezes. Elas aparecem como se fosse verdade. Mas no meio desta verdade, tem uma perninha de mentira. E sabe o que acontece com esta verdade com uma perninha de mentira? Se torna mentira. Porque a verdade não pode ter mentira. Não dá para existir uma coisa que é 99% verdade e 1% mentira. Porque esse 1% de mentira é como um fermento na massa do bolo. Você põe um pouquinho de fermento e esse fermento vai levedar a massa toda. Isto também se dá com a verdade. Um pouquinho de mentira faz com que toda a massa da verdade fique levedada, afeta tudo. Então, 99% de verdade, 1% de mentira, vai ser 100% mentira. Mas há outras atribuições do anticristo. Veja na continuação, 1 João 4,3, diz assim a Bíblia: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, presentemente já está no mundo. Mais uma vez, o trabalho do anticristo está diretamente relacionado a Jesus, a sua vida e o seu ministério. Se não há confissão de Jesus e a Jesus, este também é o espírito do anticristo. Tudo o que é possível ser feito para que as pessoas tirem Jesus do coração é o que o anticristo vai fazer. O anticristo quer que você confie na ciência, na filosofia, na biologia, na química, na física, na matemática ou em qualquer outra ciência, mas não confie em Deus. O que o anticristo quer é que você viva a sua vida sem nenhuma preocupação em obedecer ou não obedecer à lei de Deus. O anticristo quer que você destrua o seu corpo, que é o santuário do Espírito Santo. O anticristo quer que você use drogas, que você beba, que você acabe com o seu pulmão, que você faça o que você quiser. Porque você não tem que dar contas para ninguém. Este é o trabalho do anticristo. Mas Deus veio para te libertar. Deus veio para te dar a esperança. Deus veio para fazer com que você compreenda as grandes verdades que foram deixadas, reveladas na sua palavra. Libertar-se do anticristo é uma decisão possível para todo aquele que crê, para todo aquele que quer, para todo aquele que decide. Para entender um pouco mais o anticristo, vamos ter que voltar no tempo para uma profecia que aconteceu no livro de Daniel. Especificamente no capítulo 7, há uma repetição da profecia do capítulo 2, mas com uma ampliação.
Ou seja, há elementos a mais para se compreender o que Deus está dizendo. No capítulo 7 de Daniel, o profeta teve uma visão e ele viu um grande mar. E deste mar surgiram 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, e cada um deles tinha uma característica especial. Neste momento da vida de Daniel, Deus deu para ele uma confirmação da história. Deus estava mostrando para Daniel o que aconteceria desde os seus dias até os momentos finais da história. E estes animais, eles representam nesta profecia reis, reinos ou impérios. E eles ocorrem sucessivamente, porque Daniel vê levantando o primeiro animal, depois o segundo, o terceiro, o quarto. É uma sequência, onde um império substituirá o outro império no poder mundial. Quando a Bíblia fala sobre o futuro, quando a Bíblia fala sobre as profecias, ela é categórica e assertiva. Deus bate com o martelo na cabeça do prego, para não errar, para não ficar nenhuma dúvida, para não ficar nada assim no ar, sem as pessoas entenderem exatamente o que ele tinha ou aquilo que ele quer dizer. Neste capítulo 7, Daniel então tem essa perspectiva daquilo que aconteceria no mundo. Então Daniel olha para o mar e surge primeiramente um leão. E esse leão representava o Império Babilônico. Mas logo depois se levanta um urso, que representa o Império Medo-Persa, que foi o império que sucedeu Babilônia. A história da queda de Babilônia você encontra no capítulo 5 do livro de Daniel. Depois aparece um leopardo, que representa o terceiro império nessa sequência, o Império Grego. E então vem o quarto império, que é um animal terrível e espantoso, que Daniel não consegue encontrar um nome para ele. Era um animal único, era um animal que não se sabe qual era, mas ele tinha características. Uma das características desse animal é que ele tinha 10 chifres. Mas desses 10 chifres, 3 chifres caem e surge um chifre pequeno. Esse chifre pequeno era diferente dos outros chifres. E este chifre pequeno é o anticristo. E você vai entender por quê. Temos aqui, nesta visão de Daniel 7, o surgimento do anticristo. O mesmo que nos dias finais da história vai intensificar o seu trabalho, vai multiplicar a sua obra e levar as pessoas para a perdição. Voltando para o quarto animal e o chifre pequeno. Veja o que diz a Bíblia no versículo 7 de Daniel 7. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Nós sabemos que o Império Romano foi destruído por 10 povos bárbaros que formaram um império fragmentado. Lembra de Daniel capítulo 2? Nós já estudamos aqui no Arena do Futuro, quando nos pés da estátua tinha uma junção de ferro e barro, por um lado forte e por outro lado fraco, frágil. É exatamente isso. Foram 10 nações que se dividiram para a formação do Império Romano, mas 3 desses chifres caíram para dar lugar a um chifre pequeno que surgiria, a esse anticristo que já apareceria vindo do meio de Roma. Agora, é imprescindível entendermos quais são as características desse chifre pequeno. Vamos à leitura? Daniel, capítulo 7, versículos 8 e 25. Diz assim a palavra do Senhor. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Boca falando com insolência tem a ver com um poder antagônico. Tem a ver com um poder que está remetendo e levando as pessoas para um afastamento de Deus e das suas verdades. Mas não para por aí. Olha o que diz o versículo número 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O Altíssimo aqui é o próprio Deus. Vai falar
contra Deus. E o que mais? Veja, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Haverá um período de intensificação do trabalho deste anticristo, que surge do Império Romano, que é uma figura central que comanda o Império Romano, que comanda a religião romana. E olha o que ele faz: muda os tempos e a lei, magoa os santos do Altíssimo, gera perseguição aos santos do Altíssimo, cria problemas, e ele terá um período de mandato de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Para entender isso melhor, nós precisamos compreender que na profecia existe o chamado princípio dia-ano. Quando há uma redução dos elementos da profecia, o tempo também está reduzido. Então, quando fala de dias, nós estamos falando de anos. Tá? Isso está em Ezequiel 4:6, Números 14:34. Quando a Bíblia fala, então, que um dia vale 1 ano, nós precisamos considerar na conta profética que há uma extensão de tempo e não ficarmos apenas com a redução do tempo. Todos os dias, em profecias, aponta para 1 ano. Tendo isso em conta, a Bíblia fala de tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Cada ano, na Bíblia, tem 360 dias, porque o calendário usado é o calendário lunar. Então, 1 ano são 360 dias, 2 anos, 720 dias, meio ano, 180 dias, dando um total de 1.260 dias, que aponta para 1.260 anos, porque cada dia vale 1 ano. Este foi o período onde esta ponta pequena surgiu e começou a trazer para dentro da igreja doutrinas falsas e mentirosas. Esse foi o período quando a igreja começou a se corromper. Isso começa no ano 538, quando o bispo de Roma foi reconhecido por Justiniano como cabeça de todas as igrejas. Recebe o poder político além do poder religioso. E exatamente esta supremacia do bispo de Roma vai até o ano 1798. Então, você já sabe do que eu estou falando. Você já sabe qual é o tempo do anticristo, qual é a obra do anticristo. A Bíblia diz que você tem que guardar o sábado, mas o anticristo diz que você tem que guardar o domingo. A Bíblia diz que você tem que cuidar do seu corpo, e o anticristo diz que você não precisa cuidar do seu corpo. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar, o anticristo diz que não, você vai morrer e você já vai para o céu. Esses ensinos não estão na palavra de Deus e passaram a entrar no meio da igreja romana exatamente nesse período de 1260 anos. Eu falo isso com muito carinho para você, para que você se liberte, para que você se desprenda desse tempo do anticristo, se agarre às verdades, se una às verdades e permita que as verdades da palavra transformem a sua história, transformem a sua vida. Se é isso que você deseja neste momento, eu quero te convidar, aí onde você está, no lugar onde você se encontra, a fechar os seus olhos e vamos neste momento orar ao Senhor, colocando nas mãos dele a sua vida e a sua decisão. Pai de amor, eu te louvo pelo privilégio que eu tive nesse momento de abrir a tua palavra e estudar um tema tão importante quanto esse. Ajuda-nos a estarmos atentos ao anticristo, agarrados nas tuas mãos, vivendo de acordo com as tuas vontades e preparando-se para o dia do grande encontro com Cristo Jesus. Toma-nos em teus braços de amor, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos e irmãs, pessoas que buscam a Deus, que procuram aproximar-se de Deus, aí está uma explanação perfeita, baseada na palavra do Senhor, onde o homem de Deus, esse pastor, mostra a verdadeira face do anticristo, como ele surgiu e qual o seu papel,
qual a sua identidade, qual os seus propósitos, porque a palavra de Deus ela é a única verdade neste mundo. Como ele disse, não existe 99,9% de verdade e 1% de mentira, não. A palavra de Deus ela é 100% verdade. Os homens, por falta do conhecimento, é que não entendem isso. Mas aí está, uma verdadeira explanação do papel do anticristo, de como ele surgiu, de como ele agirá, de como ele está agindo. Estamos na última hora. Tudo que o amado pastor falou está se cumprindo. Estamos vivendo os tempos proféticos da palavra de Deus. Nada escapa ao cunho bíblico, porque tudo que acontece nesta terra, tudo que acontece na odisseia humana, a Bíblia narra todos os pormenores da história e nos ensina a andar em conformidade com a palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra. Só assim seremos salvos. Só assim seremos filhos do Altíssimo. E só assim nos salvaremos. Pensem nisso. Não ouçam esta pregação só por ouvir. Meditem, guardem nos seus corações. Não ouçam só uma vez, mas sim várias vezes, até que esta palavra seja discernida, até que esta palavra seja entendida na íntegra, para que você entenda que só Deus pode nos salvar e que a sua palavra é o nosso guia, é a nossa regra de fé. O Senhor é tudo para nós. E ai daquele que não acreditar, ai daquele que não crê e não praticar a sua palavra. Fiquem todos com Deus, que Deus em Cristo nos abençoe, rique e poderosamente, em nome do Senhor Jesus.